Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o caso, seja lá qual for o período do dia que você está acessando essa videoaula, que eu, professor Rogério, estou produzindo para vocês, meus alunos do ensino médio da escola Professor Sebastião de Souza Bueno. Por conta aí deste período de quarentena, ou isolamento, distanciamento social, melhor dizendo, que estamos precisando passar, né, por causa da pandemia do vírus corona, ou coronavírus. Vocês sabem que o intuito deste distanciamento social é fazer com que o número de infectados seja reduzido ao máximo, para que o nosso sistema de saúde possa então absorver e tratar adequadamente os pacientes. Portanto, espero que vocês estejam fazendo o papel de vocês, ficando o máximo de tempo em casa, evitando aglomerações. Mas nós não queremos que o processo de ensino-aprendizagem seja interrompido. Portanto, a escola, os professores, a Secretaria da Educação, todos estão fazendo esforços para que os estudos continuem. A Secretaria da Educação tem feito um belo trabalho pela Central de Mídias, então vocês têm aí aulas disponíveis todos os dias, basta que você tenha um aplicativo instalado no seu celular. A direção da escola já passou para vocês uma lista de atividades que nós, professores, propomos, ok? Então são leituras, tem lista de exercícios, tem alguns trabalhos, enfim, cada professor pediu alguma coisa. E alguns professores, como eu, estão tomando a iniciativa de fazer videoaulas. Eu proponho para vocês começarmos com uma aula de genética. Genética é assunto tratado no segundo ano do ensino médio. E eu sei que vocês, meus alunos, possuem em casa este livro aqui, de Biologia, da Sônia Lopes e do Sérgio Rosso. Ambos foram meus professores, bons professores. É o volume 3, o volume 3 que tem lá a genética. No capítulo 6 você tem lá a herança de uma característica. É aqui que começa então os textos sobre genética. Tá? Se você quiser então uma referência, é essa daqui, para você começar a ler. Eu sei que eu já tratei agora em fevereiro e março a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, e enfim, mas de qualquer maneira eu acho que é importante a gente fazer uma revisão, ok? Então para quem viu vai ser uma revisão, para quem não viu então vai ser uma aula nova. Como eu vou deixar isso aqui disponível no YouTube, eu pretendo fazer a coisa mais completa possível para que outras pessoas possam acessar e possam aprender também um pouquinho de genética, tá bom? Então, vamos lá. O que vem a ser genética? Genética. Genética é a área das ciências biológicas, é o ramo das ciências biológicas que estuda a hereditariedade. Então, vamos lá. A área da biologia que estuda a hereditariedade. O que vem a ser a hereditariedade? É o fenômeno biológico pelo qual um ser vivo transfere suas características físicas e mesmo comportamentais para a próxima geração. Tá? Então a hereditariedade tem a ver com reprodução. Tá? No momento da reprodução, então, essas características elas são herdadas pela geração seguinte. A hereditariedade é um fenômeno biológico facilmente observável. Dando exemplos, um casal de coelhos sempre tem coelhinhos, um casal de cães sempre tem cachorrinhos, um casal de humanos sempre vai ter humaninhos. Tá? Ou seja,
nós temos a capacidade de produzir outros seres vivos à nossa imagem e semelhança. Eles levam consigo informações, que nós chamamos de informações genéticas, que então detalham o padrão de características físicas, fisiológicas, anatômicas, comportamentais, enfim, todas as características de um organismo, ela vai se repetir na próxima geração. Obviamente com alguns arranjos diferentes e mesmo algumas variações novas causadas por mutações. Sei que vocês não entendem ainda de mutação, mas enfim, vai ser uma coisa abordada mais para frente. São mudanças no material genético que causam novas variações. E quando a gente observa nos registros históricos, dois nomes se destacam como os primeiros a terem tentado elucidar alguma coisa a respeito da hereditariedade. Um dos nomes é do filósofo grego chamado Hipócrates. O pai da medicina. E outro é o Aristóteles. Já na época dos filósofos gregos, na Antiguidade Clássica, coisa de século III, século II a.C., já se sabia que a reprodução tinha a ver com a transferência de fluidos corpóreos na relação sexual. Isso, obviamente, na reprodução sexuada. Então se sabia que a reprodução humana tinha a ver com a introdução do sêmen na fêmea. Obviamente eles não sabiam que existiam células sexuais, não sabiam que existem espermatozoides e óvulos. Eles só sabiam, entendiam que a reprodução tinha a ver então com essa troca de fluidos. Hipócrates propôs uma hipótese, ou uma teoria, chamada de teoria da pangênese, uma teoria que não tem bases em evidências, não é baseada em evidências, é uma coisa assim que saiu da cabeça, da imaginação de Hipócrates. É uma teoria que foi refutada por Aristóteles e a gente não trata dessa teoria de maneira geral no ensino médio. Eu apenas cito para que vocês entendam que muitas questões em ciência, como é a questão de como funciona, de como se comporta a hereditariedade, foi abordada há muito tempo atrás, ok? E várias questões, na realidade, ciências, foram abordadas pelos gregos. Vocês sabem que depois da Antiguidade Clássica vem um período que nós chamamos de Idade Média, que vai do começo do primeiro milênio até mais ou menos aí o século XVI, quando então nós temos aí um movimento de intelectuais que começam a romper com os dogmas religiosos que predominaram por toda a Idade Média. Como vocês sabem, a Igreja Católica predominou, teve um predomínio na Idade Média, fazendo com que os dogmas religiosos fossem a base pela qual as pessoas pautavam seus pensamentos. E por isso nós vemos um avanço científico e intelectual muito pequeno nesse período. Então, no século XVI, com o Renascimento italiano, nós vemos novamente o pensamento crítico racional, a razão, sendo a guia condutora da humanidade. E um pouco mais à frente, o Iluminismo vem então definitivamente fazer com que a humanidade olhe para a natureza, olhe para o mundo de uma maneira mais objetiva, mais racional, mais científica, deixando de lado os dogmas religiosos. Então, perceba que a hereditariedade começou a ser tratada na Antiguidade Clássica e ela só veio a ser estudada novamente no século XIX. Exatamente, século XIX. Percebe que é um período muito grande de
obscurantismo. E aí no século XIX nós temos alguns naturalistas muito conhecidos que estudaram a hereditariedade. Um deles é um cara que vocês devem conhecer, que é o Darwin. É o Charles Darwin, né? Mais conhecido pela teoria da evolução. Ele fez alguns trabalhos em genética, contribuiu sim para o nosso conhecimento de genética, mas ele não pode ser visto aí como aquele que deu ou que fez os fundamentos, que conseguiu encontrar os princípios que regem o fenômeno da hereditariedade. Quem conseguiu isso foi outro cara, um cara chamado Gregor Mendel. Mendel foi contemporâneo de Darwin, ok? Eles viveram na mesma época, no século XIX. Gregor Mendel era um monge austríaco. Portanto, ele vivia numa comunidade religiosa, um mosteiro ou um monastério, como queira. E Mendel, ele era encarregado do jardim do monastério. Ele era encarregado aí do plantio. E lá ele tinha diversas espécies de plantas. Como ele era um cara que tinha formação acadêmica em física e matemática, e ele era uma pessoa muito curiosa, lia os trabalhos de Darwin, lia muito sobre hibridização de plantas e animais domésticos, ele, obviamente, tinha uma mente inquisitiva, uma mente questionadora. E ele aproveitou a formação dele e esse espírito questionador para tentar entender um pouco da hereditariedade. O que ele fez foi escolher uma das plantinhas que ele tinha lá no jardim para fazer alguns cruzamentos, alguns experimentos. Tá? E qual foi a planta que Mendel escolheu? Mendel escolheu uma planta de ervilha. Alguns chamam de pé de ervilha, não é propriamente um pé de ervilha, porque é uma planta herbácea. Okay? Uma planta de ervilha que nós chamamos cientificamente, o nome científico é Pisum sativum. Mendel escolheu essa planta e ele teve muita sorte, porque essa planta apresenta diversas características favoráveis para o estudo de genética. Uma das características é que a planta ela é de fácil cultivo. Não é uma planta chata não, tá? É uma planta que vinga facilmente. Qualquer solo, qualquer exposição à luz, ela consegue se desenvolver legal. Ela não requer muita coisa não, tá? Ela tem ciclo de vida curto, ou seja, gerações curtas. É uma planta herbácea anual. Então, em um ano você consegue ter ela já desenvolvida, madura, florescendo, frutificando. Okay? Ela apresenta grande número de descendentes. Tá? Essas duas características são essenciais para o estudo da genética. Tá? Gerações curtas de um ano facilita o estudo. Já pensou se Mendel pegasse uma espécie que amadurecesse sexualmente em 10 anos? E aí então ele teria que esperar aquela espécie gestar uma nova geração e aí então fosse ver os resultados? Não daria muito certo, né? Seria um período de tempo muito grande para um estudo. O grande número de descendentes faz com que você possa analisar estatisticamente as características. Okay? Você vê quantos daqueles descendentes têm as características que você está estudando. Okay? Isso não seria possível se você tivesse uma espécie que tivesse um ou dois descendentes de cada vez. Não. A
planta da espécie Physosativum tem aí centenas de descendentes por vez. Que mais? Uma outra característica interessante é que essa planta ela é capaz de fazer autofecundação. Nada de muito especial, considerando que ela é uma angiosperma, a maioria das angiospermas é capaz de fazer autofecundação. Mas é interessante isso porque você produz linhagens puras. Uma vez que ela se autofecunda, você consegue fazer uma geração se autofecundar, outra geração se autofecundar, fazendo com que certas características se repitam entre as gerações, criando assim linhagens puras, que sempre aparecem, que sempre apresentam uma determinada característica. E uma outra característica muito importante dessa planta é que ela apresentava características simples e contrastantes. Características simples e contrastantes. O que é isso? Características simples, você consegue perceber, visualizar com bastante facilidade, você não precisa de nenhum instrumento. E elas são contrastantes, elas se apresentam de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, a altura da planta era baixa ou alta, não tinha intermediário. A cor das sementes era amarelo ou verde, não tinha intermediário. A textura da epiderme da semente era lisa ou rugosa. Okay? Então, eram características que davam para você seguir de uma maneira bastante fácil. Okay? Bom, e aí então, acho que a gente pode começar a entender como é que Mendel fez os cruzamentos. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês cruzariam duas plantas? E essa é uma parte da aula que geralmente costuma ser bastante engraçada, porque os alunos, os estudantes não sabem como que as plantas se reproduzem sexuadamente. Alguns falam, eu pergunto assim, e aí, qual que é o órgão reprodutor das plantas? Alguns falam, professor, deve ser a raiz. Eu nunca vi elas fazendo sexo, elas devem fazer escondido a coisa. Outros falam, não, são os galhos, elas devem entrelaçar os galhos. Enfim, cada um cria uma hipótese diferente e alguns acertam, falam, professor, são as flores, os órgãos reprodutivos das plantas. E é isso aí, são as flores. As flores são as estruturas reprodutivas das plantas. Eu vou tentar aqui desenhar mais ou menos aqui uma flor, ok? É meia boca mesmo, tá, gente? Não tira um barato do meu desenho. Não sejam cruéis. Isso aqui que eu fiz são as pétalas de uma flor. Imagina que essa flor está cortada transversalmente para que você possa visualizar as estruturas reprodutivas, ok? E você tem aqui, vamos dizer que você tem aqui algumas sépalas, sépalas, pétalas. Aqui você tem o pedúnculo floral e você vai ter aqui, acima do pedúnculo floral, uma estrutura que parece um vasinho com um pescoço enorme. Essa estrutura nós chamamos de pistilo ou capela. Esta é a estrutura feminina, ok? Esta é a estrutura feminina e dentro aqui, essa parte mais larga é chamada de ovário. Por quê? Porque é justamente aqui que está o óvulo, o gameta feminino, a célula sexual feminina da planta, ok? Nós também chamamos de oosfera,
Okay? O gameta feminino dos animais a gente chama de óvulo, o gameta feminino das plantas a gente costuma chamar de oosfera. Elas possuem os dois sexos, e muitas vezes os dois sexos na mesma flor. Então aqui nós temos o sexo feminino, a estrutura feminina, e do lado nós temos os estames, que são as estruturas reprodutivas masculinas. Aqui, na extremidade dos estames, nós temos o que nós chamamos de antera, ou saco polínico. Vou colocar aqui, antera. Okay. A antera e este filete aqui a gente chama de estame. Não precisa guardar nomes, tá? Isso aqui não é aula de botânica, é só para a gente entender um pouquinho como que é a estrutura aí da reprodutiva das plantas, ok? Bom, como que acontece então? Como é que você cruza uma planta com outra, né? Quando você precisa cruzar dois animais de linhagens diferentes, basta que você coloque os dois no mesmo ambiente, tá? O instinto toma conta, ok? No máximo que você precisa fazer é colocar lá alguma comidinha, de repente um vinho, uma música ambiente para dar um clima, e os bichinhos sabem o que fazer. As plantas não são bem assim, tá? Quando você precisa cruzar duas plantas, você precisa fazer algo. Você precisa ajudar, né? Por quê? Como é que acontece a fecundação nas plantas? Bom, o gameta masculino está aqui no saco polínico, tá? O pólen, aquele pozinho amarelo, ele é feito de grãos. Cada grãozinho tem lá o gameta masculino, que nós chamamos de núcleo espermático, ok? O núcleo espermático, ele é levado pelo vento, por insetos, simplesmente ele cai aqui no estigma, nessa parte aqui do pistilo, e ele começa o processo de fertilização. O que é produzido de pólen em uma flor pode fecundar aqui a oosfera da mesma flor ou de uma outra flor, ok? Da mesma espécie, lógico. Tá? Ou pode haver uma autofecundação, né? O pólen produzido por essa flor fecunda a oosfera da mesma flor, ok? O processo de fertilização começa com a produção de um tubo, que nós chamamos de tubo polínico, que vai levar o núcleo espermático até aqui na oosfera, e aí então vai haver a fecundação. Então, voltando, como é que você faz para cruzar as duas linhagens diferentes de planta? É muito fácil. Você pega um pincel, vem aqui, tira um pouquinho de pólen aqui do saco polínico e leva então o pólen e esfrega lá o pincel no pistilo da flor que você quer fecundar, ok? E para evitar a autofecundação daquela flor, ou seja, para evitar que o pólen daquela flor fecunde ela mesma, você corta os estames, ok? Era assim que Mendel fazia o cruzamento entre as plantas. Pegava o pólen de uma, colocava no pistilo da outra, pegava o pólen da outra, colocava no pistilo da uma, e assim ele ia fazendo seus cruzamentos. Após a fecundação, o óvulo fecundado vai virar semente. E o ovário, ele vai inchar e vai formar o fruto. No caso das ervilhas, o fruto é um fruto alongado, que nós chamamos de vagem. Okay? É mais ou menos assim. Tá? A vagem, ela traz vários óvulos fecundados, várias sementes. Okay? Então, uma vez que ele fecundou, ele simplesmente esperava que o ovário se transformasse em uma vagem, esperava a vagem amadurecer, ia lá e olhava as ervilhas, ok? A coisa era feita assim. Bom,
Mendel olhou, se não me falha a memória, 7 características, uma de cada vez. A gente vai tratar de uma característica aqui, que é a cor da semente, para que você entenda um pouquinho aí de como que Mendel chegou às suas conclusões. Então vamos lá, Mendel tinha 2 linhagens diferentes para a cor de semente. Ele tinha uma linhagem que só produzia ervilhas amarelas e ele tinha uma linhagem que só produzia ervilhas verdes. Bom, o que ele pensou? Vou cruzar essas 2 linhagens e vou olhar o que é que dá. Que bicho vai dar aí? Tá? Vamos chamar essa geração aqui de geração P, geração primeira ou geração parental, e essa segunda geração aqui de geração filial 1. Ok? Bom, então Mendel foi lá, pegou o pólen de uma, jogou na outra, tal, esperou o desenvolvimento das sementes e foi lá ver o que dava. E nesse primeiro cruzamento aqui, como resultado, ele obteve que todas as sementes eram amarelas. E absolutamente todas. Ele ia abrindo vagem após vagem e só via semente amarela. Lembrando a vocês que essa planta é pura para essa característica, ou seja, quando ela se autofecunda, ela só dá semente amarela. Essa aqui é pura para a característica cor verde. Tá? Então, sempre quando ela se autofecunda, ela só dá ervilha verde. Ok? E aí, nesse cruzamento, o que ele obteve foi só ervilha amarela. Deste primeiro experimento, ele já conseguiu concluir alguma coisa. Ele concluiu que, seja lá o que for, esses fatores, né, Mendel chamou fatores, porque ele não sabia o que era, né, os fatores hereditários. Hoje nós sabemos que são genes, que são segmentos de DNA, coisa que a gente vai aprender muito lá para frente. Tá? Esses fatores, eles se comportavam de uma maneira que, algumas vezes, apenas um deles se expressava. No caso aqui, apenas a cor amarela se expressa. Então, quando o amarelo encontra o verde, somente o amarelo se expressa. Ele chamou, então, o amarelo de fator dominante e o verde de fator não dominante. Ele deu o nome de recessivo. Bom, e aí a pergunta que logo aparece na nossa mente, eu acho, né? Pelo menos na minha, apareceu, primeira vez que vi isso, e espero que tenha acontecido com você também, é o seguinte: será que essa ervilha amarela aqui, se plantada, se depois ela desenvolver, ela for cruzada, ela vai se comportar como essa daqui? Ou seja, será que ela é igual a essa aqui? Ambas são amarelas, mas a gente não sabe se geneticamente elas são iguais. Né? Essa aqui é uma linhagem pura, essa linhagem aqui já é uma linhagem que vem de um cruzamento híbrido, né? De uma hibridização. Será que ela é igual? Muito provavelmente não é. O que Mendel pensou? Bom, essa aqui, quando se autofecunda, só dá ervilha amarela. E essa aqui, como é que é? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar ela se autofecundar. Então Mendel promoveu aí uma autofecundação. Bom, então após a autofecundação, Mendel esperou a produção dos frutos, né, o desenvolvimento dos frutos, e ele observou o que deu na próxima geração. Então, perceba que é um trabalho bastante extensivo, né, que teve que plantar isso aqui, teve que esperar a plantinha crescer, esperar ela florir, né, ela florescer, e aí então promover a autofecundação, tomando cuidado para que ela não fosse fecundada por outro pólen, né? Então muito provavelmente
provavelmente ele colocou alguma coisa que protegesse essas flores, né? E aí então, após a fecundação, ele esperou o desenvolvimento dos frutos e foi observar os resultados. E o resultado que ele observou nessa geração seguinte, geração que nós podemos chamar aí de geração segunda, geração F2, ele encontrou ervilhas amarelas, um monte de ervilhas amarelas, mas ele também encontrou ervilhas verdes. Ok? E ele encontrou essas ervilhas na proporção de 3 amarelas para uma verde. Então, 3 para 1. Ok? Proporção. Ok? Então, pensa assim, se ele contou 1000 sementes, aproximadamente 750 eram amarelas, aproximadamente 250 eram verdes, tá? Proporcional. Ó, formidável isso, né? Perceba que, de alguma maneira, o fator para a cor verde está contido nesta geração aqui, mas ele só vem se apresentar, ele só vem ser expresso nesta geração aqui. Tá? O que nos diz que essa planta aqui, ela tem tanto fator para amarelo, como fator para verde. Ela possui 2 fatores. Ok? Bom, se ela tem 2 fatores, é bastante lógico se pensar que todas as outras também têm 2 fatores, certo? É o princípio da uniformidade da espécie. Se eu tenho 2 olhos, creio que você que está me assistindo tenha 2 olhos também. Tá? Ou seja, nós somos da mesma espécie, nós compartilhamos padrões anatômicos, fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, ok? Só que essa planta aqui, por ser pura, ela deve ter então um fator para amarelo e o outro fator para amarelo também. Essa aqui, por ser pura, verde pura, ela deve ter os 2 fatores verdes. Ok? E aí, como explicar esse resultado de 3 para 1? Por que aparecia 3 ervilhas amarelas para cada uma ervilha verde? Bom, o Mendel propôs o seguinte: apenas um fator de cada planta vai para a próxima geração. Então, apenas um fator dessa aqui vem para cá e apenas um fator dessa aqui vem para cá. Na autofecundação dessa daqui, então apenas um fator vai para o gameta e outro fator vai para outro gameta, sendo que os gametas eles se encontram aleatoriamente, ok? O núcleo espermático, que vem lá do pólen, vai encontrar a oosfera que está lá no ovário de maneira aleatória. Como que é isso? Fica melhor a gente visualizar isso com um diagrama chamado quadro de Punnett, algo bastante simples. Vou fazer aqui no canto, espero que dê para visualizar bem aí. Um quadro de Punnett é algo assim. É um diagrama que mostra como fatores podem se encontrar aleatoriamente. Então imagina esse cruzamento aqui. Vamos dar letras para as características, que fica mais fácil, né? Eu fiz isso. Então, vamos falar de fator azão, A maiúsculo, para a característica aí para a cor amarela, e azinho para a cor verde, ok? Azão, amarelo é dominante, azinho é verde recessivo, ok? Então, nesse cruzamento aqui, você vai ter 2 azões sendo cruzado com 2 azinhos, ok? Então, esse indivíduo azão está representado aqui e esse indivíduo azinho está representado aqui. Vamos preencher aqui também para ficar mais ilustrativa a coisa. E ele pensou o seguinte: então apenas um de cada fator vai para o gameta, para fecundação. Tá?
Então esses fatores se separam na formação dos gametas, tá? Bom, como eles só têm um fator, né? Ou seja, os dois fatores são iguais, é como se fosse apenas um fator, a coisa aqui fica repetitiva, fica meio monótona. Então, se você tentar fazer aqui o encontro desses fatores, você vai ver que vai dar tudo igual. Então, faça isso aqui como se fosse uma batalha naval, sabe? O encontro da coluna com a linha. Então, nesse encontro aqui você vai ter azão encontrando azinho, aqui você vai ter outro azão encontrando azinho, e assim sucessivamente. Vai ser uma coisa repetitiva, tá ok? Você pode imaginar que isso daqui são os gametas levando os fatores, tá? Então, sei lá, você pode imaginar que isso aqui são os núcleos espermáticos e aqui são as oosferas ou vice-versa, ok? De qualquer modo, os encontros resultam nisso daqui. Perceba que você tem o fator dominante azão em todas as situações, fazendo com que todos da geração F1 sejam amarelos. Lembra, amarelo é dominante, então quando o amarelo está com verde, quem domina é o amarelo, quem se expressa é o amarelo. Okay? Então você tem aí explicado por que foram todos amarelos na geração F1. Bom, então Mendel repetiu a mesma coisa agora com a geração F1, né, na autofecundação F1. Então você imagina que a autofecundação foi algo mais ou menos assim. Você tem aqui então uma planta que é azão-azinho, ok? Olha lá, azão-azinho, né? Amarelo, verde, cruzada com ela mesma, ok? Então o que estava sendo feito no grão de pólen estava sendo feito da mesma maneira no ovário, ok? Então você tinha lá os núcleos espermáticos podendo levar azão ou podendo levar o fator azinho e a oosfera também podendo levar o fator azão ou o fator azinho. E aí você faz então os possíveis encontros gaméticos. Isso aqui, ó, coluna linha, né? Azão, azão, aqui coluna linha, azão, azinho, aqui azão, azinho e aqui azinho, azinho. Bom, fazendo aí do nosso recurso, do nosso conhecimento de genética, como seriam essas ervilhas? Bom, aqui você tem dois fatores para amarelo, portanto, você teria uma ervilha amarela. Aqui você tem um fator para amarelo, assim, aqui também, um fator para amarelo. Portanto, você teria mais duas ervilhas amarelas, né? Lembrando que sempre quando o amarelo está com verde, quem se expressa? O amarelo. E você tem apenas um em cada quatro, sendo azinho, sendo dois fatores para verdes. Portanto, você tem um em cada quatro sementes sendo verdes. Então, perceba que este quadro de Punnett, essa representação esquemática, ela corrobora, ela explica essa proporção que foi vista no experimento. Tá? Então, nós temos uma, duas, três ervilhas amarelas para cada uma ervilha verde. Tá? Sendo então que nós vamos ter uma de cada três ervilhas amarelas, carregando dois fatores para amarelo, né? Nós chamamos isso aqui de homozigoto. Tá? Esse indivíduo aqui é homozigoto, ou seja, ele tem os dois fatores iguais. Nós temos dois indivíduos amarelos que vão carregar um fator amarelo e um fator verde. Nós chamamos esses caras de heterozigotos, ok? Hétero de diferente, ok? São dois fatores diferentes. Tá? E nós vamos ter aqui um indivíduo portando dois fatores verdes. Um indivíduo azinho, homozigoto também, tá? A diferença desse homozigoto para esse homozigoto é que esse aqui é um homozigoto dominante, esse aqui é um homozigoto recessivo. Okay? São termos interessantes que você já pode estar anotando aí, então, tá? Homozigose, heterozigose. Ok? Esse aqui, por exemplo, é um heterozigoto. Esse aqui é um homozigoto dominante, esse aqui é um homozigoto recessivo.
Tá? Pessoas, com esses experimentos aqui, feitos, repetidos, tá? Ele repetiu, ele fez tanto com cor da semente, como para a textura da semente, como para a altura da planta, entre outras características, foram 7 características ao total que ele trabalhou. O mesmo padrão se repetiu, ok? Fazendo com que ele tirasse aí uma conclusão bastante interessante, que é o que nós chamamos hoje da primeira lei de Mendel. Tá? Então, qual que é a primeira lei de Mendel? Cada característica é determinada por um par de fatores, os quais se separam na formação dos gametas e se encontrando aleatoriamente no momento da fecundação. Tá? Mendel conseguiu assim formular, digamos aí, a pedra fundamental da genética, ok? E uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte: isso aqui foi feito com ervilhas, o que isso tem a ver com a gente? Tá? E é impressionante que a genética que acontece na ervilha acontece com a gente também. Vocês vão ver mais para frente que nós temos aí também os fatores mendelianos, que hoje nós chamamos de genes. Nós temos esses fatores aos pares, tá? Porque nós somos seres diploides, nós temos 2 conjuntos cromossômicos, um conjunto cromossômico que vem do pai, um conjunto cromossômico que vem da mãe. Então os mesmos genes que vêm do pai vêm da mãe, às vezes apenas com algumas diferenças, umas formas variantes destes genes. Isso porque nós somos seres diploides, tá? Seres com 2 conjuntos de informação genética. Okay? Então, impressionantemente, a genética da ervilha é basicamente a genética que funciona em você, que funciona em mim. Okay? Então, assim, Mendel conseguiu trazer para nós um pouco de luz a respeito da hereditariedade. Vamos formular aqui, colocar na lousa a primeira lei de Mendel de uma maneira assim um pouquinho mais elaborada, né, para vocês copiarem. Vamos lá. Como ficou o enunciado da primeira lei de Mendel? O enunciado da primeira lei de Mendel. Vamos lá. Também chamada de lei da pureza dos gametas. Então, vamos lá. Cada característica é determinada por um par de fatores Algumas pessoas preferem o termo condicionada por um par de fatores, tá? Tanto faz, não vamos entrar em detalhes assim. Determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Ok? E se encontram aleatoriamente na fecundação. Se você quiser complementar, tudo bem, mas de maneira geral a lei de Mendel é até aqui mesmo, é só isso. Okay? Cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Beleza? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar como que a citologia explica essa primeira lei de Mendel, ou seja, como o estudo das células e dos cromossomos explica a pureza dos gametas. Okay? Vamos ver algumas características humanas que seguem a primeira lei de Mendel e vamos ver alguns exercícios. Tá bom? Belezinha? Espero que vocês tenham entendido tudo. Quem tinha visto e não tinha entendido, que tem entendido agora. Se não entendeu, tentem
entrar em contato comigo e a gente pode conversar aí pelas redes sociais, eu então posso ajudar vocês a entenderem melhor isso daí, tá ok? Valeu, gente, ó, vamos continuar aí na quarentena, vamos continuar fazendo o nosso papel social importante para diminuir o número de casos de coronavírus e vamos continuar estudando aí porque, enfim, é necessário. É necessário. Vocês sabem que é necessário, vocês sabem que somente o conhecimento pode melhorar a nossa vida. Beleza? Valeu!